Nós estamos expondo a tão grande salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Para fazer algumas correções. Com relação à compreensão do texto de forma escriturística. Que é isso? De forma original. Toda a questão que nós estamos trabalhando com relação a crer em Jesus, e essa é a resposta que nós temos ao fato dele nos escolher para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, nos predestinar para sermos filhos de adoção para o louvor da glória da sua graça, dele nos remir e redimir com o seu sangue e nos chamar para ele, de nos dar o Espírito Santo da promessa, a fim de que sejamos e tenhamos a certeza de que somos dele, e a fim de recebermos e desfrutarmos da herança que temos nele, e da esperança certa de que viveremos com ele na glória, porque o mistério que esteve oculto dos séculos das gerações, de acordo com o apóstolo Paulo, manifesto nesses dias, é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Repitam comigo: Cristo em vós, a esperança da glória. Mais uma vez, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Essa é a certeza, o projeto que ele tem, em tudo que ele fez por nós, nesta tão grande salvação, e como nós temos que responder a isso em nossas vidas. A resposta é a fé. Abram comigo, por favor, Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Começando no 4. Já estão comigo aí? Vamos ler juntos? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Há toda uma graça que nos traz essa tão grande salvação. E como respondemos a essa tão grande salvação? Pela fé. Gostaria de chamar a atenção, obrigado, Amazito. Gostaria de chamar a atenção de vocês para os artigos que estão marcados no original. Pela graça sois salvos por meio de a fé. Isso não vem de vós, é o dom
de Deus. Não é uma fé qualquer e não é um dom qualquer. Ele está falando da fé salvadora, da fé que nos faz adentrar a salvação que recebemos de Cristo Jesus. Esta fé é aquela que nos faz transigir com tudo aquilo que é de Deus. É o fundamento daquilo que se espera, a substância do que não se vê, de acordo com Hebreus capítulo 11. É o alicerce que está pronto, esperando o que receberemos dele. E é a concretude daquilo que os olhos não enxergam. É transigir com o que é além de mim. Entendem isso? O espírito do homem discerne o que é do homem. O Espírito de Deus discerne o que é de Deus. E pelo Espírito de Deus recebemos a fé para transigir, nos relacionarmos com aquilo que é dele. A fé é o que possibilita isso. Qual fé? Uma fé qualquer? Não. A fé em Jesus. E é aí que nós gostaríamos de observar alguns textos nesta noite. A primeira vez que a gente encontra no Novo Testamento essa expressão, crer em, é nesse texto de Marcos. Mateus capítulo 18. Vamos ler. Vamos ler. Peraí, não é o mesmo texto não? Está todo embolado? Vamos ler junto? Vamos lá? Essa é a primeira vez que nós encontramos no Novo Testamento essa construção. O verbo crer ligado à preposição eis. Passa para mim, por favor, o próximo slide. Essa é a explicação que nós vamos encontrar do Dr. Gilberto Pickering para nos mostrar a importância de entender que esse crer em Jesus não é apenas crer em Ele, mas é crer para dentro dele. Isso é possível por causa da explicação que ele nos dá. Podem ler para mim? Vocês estão tímidos hoje. O que o doutor Gilberto está explicando é o seguinte: não é em, e sim para dentro. O Senhor Jesus sempre disse, crer para dentro de mim. Ele vai explicar por quê. Por causa dessa preposição, eis. Ok? Essa preposição, ela não pode ser traduzida por em. Ela sempre será traduzida como para dentro. Entendem isso? Nunca crer em, mas sempre crer para dentro.
Existem muitos que dizem que creem em Jesus, mas tão pouco faz diferença na vida deles. Vocês têm que crer para dentro de Jesus. Isso envolve o quê? Compromisso e identificação. É uma mudança do lado de fora para o lado de dentro. Está mais claro agora? A preposição eis, ela nunca pode ser traduzida por em. Sempre dá a ideia de para dentro. Algo que estava fora e é levado para dentro. Repita comigo. Algo que estava fora e que é levado para dentro. Novamente. Algo que estava fora e é levado para dentro. A fé faz isso. Nos leva para dentro de Jesus. Para dentro de quem Ele é. Não é uma fé que nos faz crer apenas que Ele é quem Ele diz ser, mas é uma fé que faz com que vivamos dentro dEle e Ele dentro de nós. Ok? Entenderam? O verso que lemos anteriormente, volta para mim, Juju. É a primeira vez que essa construção aparece. Creem para dentro de mim. Pisteu, eis. Verbo crer, pisteu, e eis a preposição para dentro. Então Jesus se refere aos pequeninos que creram nele como aqueles que creram para dentro dele. Não apenas acreditaram que ele é o Filho de Deus, não apenas acreditaram que ele é quem ele dizia ser, mas uma fé que nos leva para dentro de quem ele é. Se nós não entendermos isso, o Evangelho se perde em seu conteúdo. Porque a fé não é uma fé em, é uma fé para dentro. Eu vivo nele e ele vive em mim. E o que me leva para dentro dele? A fé. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra. A palavra é o quê? Semente de Deus, pelo qual nós fomos regenerados. A palavra de Deus tem a natureza do próprio Deus, e ela é inserida em meu espírito, e quando ela germina a vida de Deus em meu espírito, então ela traz para dentro de mim, pela fé, a vida de Jesus. E eu passo a viver nele, e ele a viver em mim. Está claro agora? Eu senti que na semana passada, quando eu falava assim, vocês ficavam olhando e tal, mas eu acho que quando a gente vê escrito, fica melhor. E lá de novo, Juju. Não é em, mas sim para dentro. Não é en, epsilon nu, é eis a preposição. Crer para dentro de quem Jesus é. Que diferença isso faz? Resultado não é o mesmo? Crer em, crer para dentro? Não, a compreensão é outra. Por causa daquilo que ele diz. Muitos dizem que creem em Jesus, mas isso não faz diferença em suas vidas. Esse é o que é o grande X da questão. Se você diz que crê em Jesus, e isso não te leva para dentro dele, e isso não muda a sua posição de quem está fora para estar dentro dele, em relacionamento de intimidade, de obediência, de compromisso, então sinto muito, mas você continua crendo em, e nunca creu para dentro. Porque quando nós cremos para dentro, nós passamos a viver a vida dele. Amém? Como eu gostaria que nós entendêssemos isso claramente. Você pode perguntar, mas pastor, faz muita diferença? Que confusão ficar falando de em e eis e tal. Mas é imprescindível que nós entendamos que a fé que recebemos como o dom de Deus, ela não é uma fé qualquer. É essa fé que nos habilita
nos capacita a crer para dentro de Jesus. Se eu já fui crucificado com Ele, também serei ressuscitado com Ele. E a minha vida agora está nele. E Ele em mim. Esse é o Evangelho de Jesus. Ah, pastor, você já falou isso muitas vezes. Ótimo. Viva isso. Assim que nós pararmos de viver, ou assim que começarmos a viver isso, eu paro de falar sobre isso. Mas enquanto não entendermos isso claramente, transferirmos isso para a nossa maneira de viver, nós precisamos continuar ensinando, instruindo, confrontando, admoestando, reforçando isso, para entendermos que só há vida em Jesus, se Ele viver em nós e se nós vivermos nele. Está claro? Os irmãos vão receber nessa noite, ainda nessa noite, um apontamento da ministração desta noite, com estas coisas escritas num texto, para reforçar isso que estamos entendendo. E outra coisa, o pão diário dessa semana será todo com a tradução do Dr. Gilberto em O Soberano Já Falou, que é a tradução que traz essa perspectiva da preposição eis sendo traduzida como para dentro. Os irmãos vão ver que são muitos textos que nós já conhecemos e que, na verdade, tratam deste crer para dentro de Jesus. Amém? Ok? Peço perdão ao pessoal da live que só está me ouvindo, mas está tudo bem. Eu precisava ter esse tempo com vocês para entendermos isso. Alguém ainda tem uma dúvida com relação a isso? A diferença de crer para dentro, o que é crer para dentro, é aquilo que estabelece um compromisso de vida, é aquilo que estabelece que a minha vida agora está nele e a vida dele está em mim. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Isso. No texto de Lucas ele diz, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? É o lugar de morte. Então, para que eu siga Jesus, é preciso que eu morra, para que eu seja mortificado nele e vivificado com a vida dele. E quando a vida dele vive em mim, então isso me dá a expressão de viver a fé que me leva para dentro dele. Ok? Certinho? Sem dúvidas? Vamos abrir alguns textos que nos fortalecem esse entendimento? Vamos lá? Filipenses capítulo 3. O apóstolo Paulo fala uma coisa que eu demorei a entender, mas agora, com a compreensão mais ampla acerca do crer para dentro de Jesus, fica mais fácil. Filipenses 3 está aí? Então eu vou ler e vocês podem me acompanhar. Esta é a versão do Dr. Gilberto Pickering, O Soberano Já Falou. O seu está aí, irmã? Mostra a capa para o pessoal. Aquele livrinho verde que de vez em quando eu trago aqui. É uma versão do Novo Testamento. Ela foi disponibilizada em PDF nos grupos. Se os irmãos quiserem, ela já está em PDF nos grupos. Olha o que está em Mateus 7. Perdão, em Filipenses 3, 7. Mas tais coisas que eram ganho para mim, me acompanhe ali, porque a versão é igual. Mas tais coisas que eram ganho para mim, vamos ler juntos? Essas considerei perda por causa de Cristo. Não só eu, até mesmo considero, eu até mesmo considero todas as coisas como perda por causa do sobreexcelente, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu já sofri a perda de todas as coisas e as considero lixo, para que possa ganhar a Cristo e
Opa! Como assim? Se eu não entendo uma fé que me leva a crer para dentro dele, como eu vou entender o apóstolo Paulo dizer que ele deseja ser achado em Jesus? Aí ele vai dizer: não tendo por minha justiça o que vem da lei, mas a que vem através da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus, baseada nessa fé, para poder conhecer Ele. Leiam comigo. Para poder conhecer Ele e o poder da ressurreição dEle, bem como a participação nos sofrimentos dEle. Olha, unindo-me a Ele na sua morte, para que de alguma maneira, a chegar para dentro da ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha alcançado, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para ver se tomo posse daquilo para o qual Cristo Jesus já se apossou de mim. Estas coisas já estão em Cristo, e quando eu tomo posse disso, eu tomo posse daquilo que Ele já se apossou. Por quê? Porque eu estou nele. Eu coloquei aí os comentários de Albert Barnes, não, né? Tá. Eu gostaria de apresentar aos irmãos 3 expressões que são utilizadas por 3 comentaristas que eu considero muito respeitável, ou respeitáveis, né? No que tange à interpretação do texto. Primeiro dele, Albert Barnes, acerca desta expressão, ser achado nele, ele traduz da seguinte forma: e seja encontrado nele. Ele vai dizer, unido a ele por uma fé viva. Se eu estou unido a Jesus, então eu estou dentro de quem Ele é. Amém? Thomas Cook, outro comentarista, que eu considero também respeitável, todos eles do século XVIII, metade do século XVIII, alguns iniciozinho do século XIX. Gente que lidava com teologia viva. Ele diz, ser encontrado nele. E ele comenta, vitalmente unido a ele por uma verdadeira fé e por um verdadeiro amor. Vitalmente tem a ver com repartir a mesma vida. Agora, a colocação que mais me impressionou foi a de John Wesley. Ele diz o seguinte, ser achado em Deus. E ele comenta essa expressão do apóstolo Paulo, e ele usa o termo embutido nele. O que é uma coisa embutida? É algo que é posto dentro do outro. Quando o apóstolo Paulo diz, e ser achado nele, é exatamente essa ideia que a gente entende quando a gente diz que a gente precisa crer para dentro dele. Crer de tal forma que sejamos achados nele, embutidos nele. E aí eu gostaria de convidar vocês a lembrar novamente do que Jesus usa em João 15, que é a figura da videira.
E ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos, e que nós estamos nele, ligados a ele, e só temos vida se permanecermos nele. Esta é a natureza da fé, de crer para dentro dele. Segundo texto, Hebreus capítulo 3. Está aí, Ju? O verso 14. Eu coloquei as duas versões. Eu coloquei KJA e ARA. KJA é a versão King James atualizada. O texto ele é traduzido dessa forma. Vamos ler juntos? Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Então ele diz: se nós nos apegarmos, permanecermos na fé que pusemos sobre ele desde o início, nós nos tornamos o quê? Participantes dele. Está claro isso? Eu espero que o Espírito Santo nos ajude a entender isso. Porque isso é vital, é imprescindível nesse tempo. Para entendermos que não cabe mais vivermos um evangelho nominal. Não cabe mais vivermos um evangelho de fachada. Não existe mais tempo de brincarmos de igreja, de brincarmos de crente, de fazermos de conta. Esse tempo já passou. Não deveria existir, mas existiu e já passou. Todos nós temos recebido o evangelho vivo de Jesus, suficiente para crer nele e crer para dentro dele. Se não estamos fazendo isso, estamos perdendo, desperdiçando a tão grande salvação que ele nos deu por sua graça. Na versão Ferreira de Almeida, na ARA, né? Almeida, revista e atualizada. Vamos ler juntos? Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Novamente a ideia de que nós somos o quê? Participantes dele. Está claro isso? Esse termo, participar, ele vem de um verbo grego que é um adjetivo. Está escrito aí? Metokos? Não, né? Está só o texto. O termo participante, ele vem traduzido do termo grego metokos, que significa partícipe, o que faz parte de outro. Então não tem como fugir da ideia. É textual. Quando Strong, no Novo Dicionário do grego do Novo Testamento, ele comenta esse termo, ele diz: metokos é o termo relacionado à comunhão dos cristãos, uns com os outros e com Cristo. Agora deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Ele é o quê?
cabeça ou a cabeça. Nós somos quem? O corpo. Somos participantes uns dos outros e somos participantes de quem Ele é. Quando eu creio para dentro de Jesus, eu creio para ser parte de quem Ele é, parte do seu corpo. Eu recebo a sua natureza para viver nele e ele em mim. Qualquer coisa menos do que isso não reflete a tão grande salvação que ele nos deu por graça. Pode ser outra coisa, menos a tão grande salvação que recebemos por graça. Porque pela graça somos salvos por meio da fé. A fé dele que nos dá poder para crer para dentro dele e sermos participantes de quem ele é. Isso não é ensino teológico. Isso é vida. Isso não é para você ter o lugar aqui na cabeça. Isso é para você viver aqui no seu espírito. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se eu vivo nele, eu preciso manifestar a vida dele em mim, no que eu penso, no que eu sinto e no que eu faço. Amém? Vocês estão assustados? Está tudo tranquilo? Gostaria que nós abríssemos outros textos que tratam deste crer para dentro de Jesus. João capítulo 2, o Evangelho de João capítulo 2. Nós temos muitos, eu selecionei alguns apenas como exemplos. É esse que está aí? João capítulo 2. Vamos ler juntos? Estão comigo aí? Este é o primeiro dos sinais milagrosos. Jesus operou em Caná da Galileia e revelou sua glória, e os seus discípulos creram para dentro dele. Tanto que se tornaram seus discípulos. Verso 23 de João 2. Juntos? Ora, enquanto ele estava em Jerusalém, na Páscoa, durante a festa, muitos creram para dentro dele, ou para dentro do seu nome, ao observarem os sinais que ele fazia. Essa expressão, crer para dentro, sempre está relacionada ao fato de crer para a salvação, de recebê-lo como Salvador. Amém? Amém? João 6, 29. Juntos? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, 2 pontos. Qual é a obra de Deus? Crer para dentro daquele que ele enviou. Ele vai dizer que a grande salvação, ela se torna real para nós, quando nós cremos para dentro de Jesus. Aqui ele se refere quando ele fala da obra de Deus, de toda a tão grande salvação que foi planejada, projetada dos tempos e das gerações
e manifesta como um mistério nos últimos dias, nesse tempo, Cristo em vós, a esperança da glória. A obra de Deus é que creiamos para dentro de Jesus. João 6, 39 e 40. Juntos? Então, esta é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nada de tudo que Ele me deu, mas que o levante no último dia. Outro sim, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê para dentro dele, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O mesmo está escrito no verso 47. Juntos? Com toda certeza, eu vos digo, aquele que crê para dentro de mim, tem vida eterna. Um texto muito conhecido, João 7, 38 e 39. Vamos declarar juntos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se preocupem em anotar esses textos, vocês vão receber os apontamentos com todos eles. Inclusive com a transcrição da versão do Dr. Gilberto. Beleza? Hoje eu estou dando assim, comidinha na boquinha do passarinho. Igual o papai alimenta lá os filhotinhos de calopsita. Vocês vão receber o pão diário com esses textos para vocês lerem novamente, nós lermos novamente durante a semana, com a tradução do Dr. Gilberto. E vocês vão receber o apontamento da ministração de hoje, com as orientações escritas de tudo que nós estamos ministrando. Tal é a importância disso que estamos tratando hoje. Olha o verso 7, capítulo 7, João 7, 38 e 39. Vamos lá? Aquele que crê para dentro de mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso a respeito do Espírito Santo que estavam para receber os que crescem para dentro dele, sendo que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. No coração de quem fluirá rios de água viva? Daquele que crê para dentro de Jesus. Crê com um compromisso de viver nele. Mas dois termos, ou dois textos, para a gente encerrar hoje. Colossenses capítulo 1, verso 12. Um texto que nós também conhecemos muito. Juntos? Nem deixamos de dar graças com alegria. Está diferente? Colossenses 1,12. Não está aí não? Então deixa eu ler para os irmãos. Na versão do Dr. Gilberto. Não deixamos de dar graças com alegria ao Pai, que nos qualificou para participar da herança dos santos na luz, o qual nos resgatou do domínio da escuridão e nos transferiu para dentro do reino do Filho do seu amor. Nós fomos retirados do domínio da escuridão e fomos transportados para dentro do reino do Filho do seu amor. Amém? O último texto,
1 Timóteo 2,15. Está aí 1 Timóteo 2,15? Nem lá no finzinho? Não está não? 1 Timóteo 2,15 diz assim: esta é uma palavra fidedigna e digna de toda aceitação. Cristo Jesus adentrou o mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Foi precisamente por esta razão que recebi misericórdia, porque em mim, o pior, Jesus Cristo mostrasse a maior paciência, como um exemplo para os que virão a crer nele para dentro da vida eterna. Então, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, honra e glória para todo sempre. Amém. Queridos, rogo ao Espírito Santo que Ele nos ajude a entender isso. A importância que isso tem em nosso caráter, em quem nós somos e quem nós somos nele. A compreensão disso deve nos levar a entender que precisamos mortificar a nossa carne. Abra comigo, por favor, Colossenses 3. Para a gente fechar. Vamos começar no verso 1. Portanto, vamos ler? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sabe qual é a palavra escondida aí? Crúpito. Sabe o que significa o verbo grego? Armazenada, guardada dentro de outra coisa. Eu já fui ressuscitado com Cristo, eu fui ressuscitado para dentro da vida dele. Ele me deu a vida dele para que eu viva a vida dele. E se eu já morri, então a minha vida agora está escondida com Cristo em Deus. Então, com Jesus, eu fui levado a que a minha vida está escondida em Deus, guardada nele. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. E aí qual é o resultado disso? Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Então ele vai dizer, se o nosso espírito já passou por isso, então agora nós precisamos mortificar a nossa forma de agir. Dentro das próximas semanas, nós vamos disponibilizar para os irmãos uma lista de vários textos que elencam as obras da carne, para deixar bem claro o que precisa ser mortificado.
Estamos pensando em trazer essa lista com várias traduções, disponibilizá-la para que os irmãos possam ler em várias versões diferentes. E são vários textos que elencam, alistam aquilo que precisa ser deixado, mortificado na nossa forma de proceder. Isso não é brincadeira, isso é orientação clara. Uma vez que eu vivo em Jesus, então eu preciso mortificar a minha carne. Uma vez que eu creio para dentro dele, eu preciso aprender o que é arrependimento e vivenciar diariamente confissão e renúncia de pecado. Aquele que confessa e deixa achará misericórdia. Irmãos que são mais perceptivos já sabem onde nós vamos chegar, né? Há mais uma volta na rosca. Porque o tempo se aproxima. Ainda é tempo de graça e de perdão. Ainda é tempo de arrependimento e de buscar o Senhor. Amém? Nós não vamos voltar mais nessa perspectiva de crer para dentro de Jesus. Isso foi bem explicado. O apontamento vai dar aos irmãos uma compreensão mais escrita e você vai poder ler e ler novamente. Na próxima semana nós vamos entrar no próximo ponto de como recebemos essa tão grande salvação. A primeira palavra do Evangelho é: arrependei-vos e crede. Nós vamos começar a expor a compreensão de como devemos lidar com o pecado. E o apóstolo João deixa bem claro, ele diz: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas mesmo assim ele ainda diz: mas se pecardes. Essa é uma coisa que nós precisamos recuperar como igreja. Nós fomos salvos em Cristo Jesus, eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. O pecado não pode ser natural. Nós fomos salvos para não pecar. Mas se pecarmos, temos um advogado. Quem é o advogado? Jesus Cristo justo. Justo, justificador de todo aquele que tem fé nele, que crê para dentro dele. Todo aquele que é nascido de Deus não pode viver pecando naturalmente. Não pode achar que é natural. E a gente vai ter um problema. Como é que eu faço? Eu peco todo dia, eu me enrosco todo dia?
haveremos de receber graça para começar a dizer não para essas coisas. Receberemos poder do Espírito para dizermos não a essas coisas. Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é engodado pelo seu próprio pecado e sua própria maldade. Como lidar com isso? Não dá para achar que é natural viver ofendendo a graça. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nada menos do que isso. E não é nada menos do que isso que nós devemos procurar ser. Amém? Amém? Aí fica aquele monte de interrogação. Mas como? Mas como? Então eu estou lascado. Tenho certeza que ninguém que não tem temor do Senhor faz esse tipo de questionamento. Só teme o pecado ou pecar quem tem o temor do Senhor. Quem não tem, acha que tudo está muito bem e a porcaria de vida que está vivendo é uma maravilha. Eu acho graça de algumas coisas que a gente ouve de argumento. As pessoas dizem assim, você está falando isso aí, mas eu não concordo. É engraçado isso. O texto diz que nós devemos ser sujeitos ao Senhor, mortificar a carne e dizer não a pecado. Mas eu não concordo, não. É mesmo. O texto diz que os maridos têm que amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja, as mulheres têm que ser sujeitas aos seus maridos como a igreja é sujeita a Cristo. Mas eu não concordo com isso, não. Isso é machismo, sexismo, achismo e mais um monte de ismo. Os pais devem honrar, os filhos devem honrar os pais, obedecer. Eu não concordo com isso, não. Vou mostrar para os irmãos as minhas rugas de preocupação. Sabe o quanto o Senhor vai deixar de ser menos santo e menos Deus porque você não concorda? Duas palavras para você: só lamento. E se você não mortificar a carne, constrangido pelo amor de Jesus, ou corrigido por Ele como Pai, tente a sua sorte diante do grande trono branco, para dizer para o leão que ruge com poder e que se sentará no trono para julgar vivos e mortos, e que tem em suas mãos aquilo que há de distribuir e retribuir conforme as obras de cada um, olhe dentro dos olhos de fogo dele e diga: eu não concordo. Eu queria estar perto para ver. Não, mentira, eu não queria estar perto para ver não, porque vai ser feio. Fale para aquele que conhece as suas intenções, cada um dos seus pensamentos, até aqueles que você não conhece, ele conhece. E diga para ele que você não concorda. Ainda estamos no tempo da graça.
E esse é um tempo que a gente não pode deixar passar. Está bem baixinho. Se deixar passar, lascou. Quando Jesus trata disso, ele descreve o tempo de Noé. Noé pregando, a arca pronta, e Noé proclamando, dizendo: vem as águas, vem o juízo, vai destruir tudo. Aí Jesus diz o quê? Todo mundo continuou vivendo como se nada fosse acontecer. E aí Jesus usa um outro exemplo. Ele diz: é como alguns meninos que ficam na praça, que você toca a flauta e eles não se alegram. Você pranteia e eles não choram. Tipo assim, não cheira e nem fede. E esses que viviam no tempo de Noé, Jesus usa como exemplo, tocavam a vida ali como se nada fosse acontecer e também diziam: eu não concordo com esse negócio de um barco no meio do seco. Até que choveu. Sabe o que eu achei interessante no texto? É que diz que até aqueles dias não tinha chovido sobre a terra. Acharam isso lá no texto? Então eles estavam lidando com uma coisa que eles não conheciam. Também há de vir sobre nós muita coisa que a gente ainda não conhece. Mas nós ainda estamos no tempo em que a porta da arca está aberta. Mas lembrem-se que a arca tem a chave por fora. E quando ela for fechada, quando o tempo da graça passar, não é à toa que o Apocalipse descreve o tempo dos ais. É um tempo de dor. Ah, está assustando a gente. Não, 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 não. Eu estou dando a vocês esperança. O que temos que fazer agora. Não há mais tempo de brincar com essas coisas. Ou de achar que você não concorda. Porque com corda ou sem corda, o bicho vai pegar. Alguns em Mateus 7 tentaram argumentar com Jesus, né? Senhor, Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos aquilo outro, nós fizemos aquilo outro. O que Jesus vai dizer para eles? Nunca vos conheci, porque o que determina não é o que você faz ou deixa de fazer, mas se você é conhecido dele ou não, se você está dentro dele ou não. Está assustando? Não, 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 não. Ainda estamos no tempo da graça. Isso ainda para nós é esperança. Mas hoje à noite nós começamos cantando um cântico dizendo: que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, aquele que se assentará no trono para julgar. Sobre o trono de Davi reinará com equidade um rei que ama a justiça e odeia a iniquidade. Amém? Vamos ficar de pé?
todo mundo aí? Vamos cantar? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Clame ao Senhor graça. Esta canção é uma oração. Vamos dizer a Jesus: Tu és a minha herança. Tu és minha porção. Tu és tudo o que eu quero. Tu és tudo o que eu preciso. Tu és tudo para mim. Continue orando. Clame ao Espírito que nos ajude a receber esta palavra em nosso interior. Espírito da graça, o Senhor está neste lugar. Nós cremos nisso. Opera no coração de cada um de nós nesse tempo e durante a semana, para recebermos esse entendimento em nosso espírito, em nosso entendimento, em todo o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos cantar a oração? Esta é uma oração. Vamos dizer ao Senhor: Senhor, Tu és minha herança, Tu és minha porção. Em Ti eu tenho segurança, amado do meu coração. Senhor, Tu és minha herança, Tu és minha porção. Em Ti eu tenho segurança, amado do meu coração. Tu és tudo que eu quero, és tudo que eu preciso. Tu és tudo pra mim, Jesus. És tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. És tudo que eu preciso. Tu és tudo pra mim, Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém? Tu és tudo que eu quero, és tudo que eu preciso. Tu és tudo pra mim, Jesus. És tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. És tudo que eu preciso. Tu és tudo pra mim, Jesus. Uma semana de paz, de graça e de misericórdia sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família.